Bruno, vou-te convidar. Espera aí. Estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir. Estás-me a ouvir também? Já, Como é que agora é? sim. Tudo bem? Como é que é, mano? Estás fixe? Yeah. Olha, não sei se isto está a fazer muito eco ou não. É como eu não tenho. O meu iPhone não tem entrada para os fones, não tem adaptador, eu vou ficar sem Hum, fones mesmo. Está bem? Só se estiver aqui está tranquilo. tranquilo. Eu também estou de fones, por isso. Mas eu estou a ouvir bem. Ok. Então Aqui vamos está tudo falar. fixe. Não sei se dá para ver aí o tema da live, que é possível ganhar massa muscular com pouco tempo para treinar. Muita gente me pergunta isso, calculo que a ti também devam perguntar. Se uma pessoa que tem, por exemplo, 30, 40 minutos para treinar, se consegue ter alguma hipertrofia treinando relativamente pouco tempo. Vamos começar, se calhar, por falar um pouco dos iniciantes. O que é que eles, Já, no caso deles, qual é a tua opinião dos já. iniciantes? É um tema fixe, meu. É um tema fixe, até porque agora a maioria dos ginásios está com limite de tempo, Sim, né? Por isso o pessoal agora também tem essa limitação. exato. Pá, o que é que eu costumo fazer? Especialmente a iniciantes. Se tu tens pouco tempo, pelo menos é assim que eu costumo fazer. A iniciantes, eu não costumo passar uma grande quantidade de séries, nem de exercícios, porque a maioria deles, 99%, se calhar nem tem essa necessidade de estar a começar com um grande volume de treino numa fase muito inicial. Portanto, eu num iniciante, eu coloco exercícios mais compostos, Uhum, sim. uma divisão de push-pull legs, ou up, lower, ou até mesmo full body, sem técnicas, sem drop sets, sem rest pause, sem super séries. O treino fica o mais simples possível. Começo com um número de séries. Normalmente eu defino um número de séries para tudo, tipo séries para todos os exercícios que estão descritos. Vai rondar aqui entre 1 a 9 séries por grupo muscular por semana, para iniciantes. E é um treino onde se consegue fazer em 30 a 45 minutos. Sim, sim, Não sei se tu sim, costumas fazer isso. eu partilho de uma visão idêntica à tua. Por exemplo, iniciantes. Gosto de trabalhar com full body, por exemplo, 3 vezes por semana. Se for Yeah. um homem, às vezes o homem tem um bocado de resistência a isso. Faço um treino de superiores, um de inferiores e outro de superiores, só para o homem ficar ali um bocadinho mais contente. Os homens não gostam de treinar muito full body, querem logo crescer. O número de Yeah. séries varia normalmente, também o que tu disseste, assim entre 6 a 9 séries por grupo muscular. Normalmente no início um iniciante deixa tudo igual. Não, normalmente a pessoa vai. Eu De peço. quê? De repetições? Não, de séries mesmo. Deixo tudo igual, Ok. o número de séries para cada exercício. Normalmente eu pergunto sempre à pessoa qual é o músculo que quer dar mais ênfase. Faço tipo uma pirâmide de preferências. Preferências. A pessoa Yeah. Tu está. fazes isso mesmo no iniciante? Sim, pergunto sempre. Uh, Ok. mas normalmente o iniciante vai responder sempre de bem volumes baixos de treino. Ou seja, o que eu quero Certo. dizer com isto é que um iniciante, um treino de meia hora, por exemplo, consegue fazer bem tudo o que está lá prescrito, até porque no caso da intensidade no iniciante eu não coloco muito alto. Se a pessoa está a começar agora a treinar, eu meto ali de 12 a 15 repetições, ou seja, Yeah. 1 minuto de descanso, a pessoa já vai estar recuperada, não precisa de recuperar muito, entre séries dá para fazer bem. O que nós Yeah. vemos, e que tu também deves ver muito, são iniciantes que querem logo fazer volumes altíssimos, Exato. técnicas avançadas, um drop set em cada exercício, Tal e qual. os exercícios. Até a própria divisão do treino. Pá, é extremamente comum uma pessoa. Isto normalmente acontece mais no pessoal mais novo que quer crescer. E o pessoal que quer crescer pensa que tem que fazer logo tipo 6, 7 exercícios
para cada grupo muscular. E a divisão normalmente é, imagina, o pessoal, especialmente nos homens, se calhar quer crescer primeiro o peito ou quer crescer primeiro o braço. E a própria divisão, depois desse tipo de pessoas, é um grupo muscular por semana. Sim. Desculpa, por cada treino, por cada sessão. Estás a ver? E o pessoal normalmente começa com 7 séries, 7 exercícios, se calhar para peito, num dia, depois outro dia faz só braço, no outro faz só costas, e pensam que quanto mais numa fase inicial, melhor. Entendes? E se calhar é um bocado exatamente o oposto disto. Ao início, quanto menos, melhor. Sim, a pessoa Que é vai... para ele depois lá à frente responder melhor. Exatamente, era mesmo isso que eu ia dizer. Se a pessoa começa logo com um volume alto, provavelmente vai ser mais prejudicial do que benéfico, e depois já não tem onde evoluir. Porque depois o volume já está de forma já está muito elevado. O que é que a pessoa vai querer fazer? Vai querer reduzir de forma a que vamos ter que reduzir o volume. E por norma ninguém gosta de reduzir o volume. Por exemplo, eu posso dar aqui um caso de um aluno meu que ele treinava há 6 meses e ele chegou ao pé de mim a dizer que fazia entre 25 a 30 séries por grupo muscular. Treinava há 6 meses. Treinava há 6 meses. A primeira coisa que eu fiz foi baixar o volume de treino para mais de metade. Até porque eu tinha uma ideia que à partida ele não tinha muita força. Porque para ele fazer tantas séries tendo tão pouco tempo de treino, ou era uma pessoa muito, muito fora da curva, com 6 meses de treino já teria uma força muito alta, e baixei o volume. Obviamente que ele não ficou muito satisfeito. Eu disse-lhe que íamos testar, que era para ver como é que ele respondia, para ver se conseguia progredir as cargas, e o feedback da primeira semana de trabalho dele foi que, mesmo ainda não tendo um termo de comparação lá na tabela de cargas, que sei que tu também usas, mesmo ainda só tendo a primeira semana, ou seja, não tendo com o que comparar, ele mandou-me mensagem a dizer que nunca tinha progredido tanto nas cargas como naquela semana, com 1/3 do volume que estava antes. E tem vindo a evoluir. Eu acho que isso acho que é algo que é muito ignorado. É essa questão de progredir as cargas dentro dos exercícios. A maioria quer logo, se calhar, acrescentar mais um exercício, ou quer logo fazer uma drop set num exercício que já tenha, ou fazer mais séries. Mas esquecem-se que a base, tipo, que a fundação é a progressão de cargas. E é muito mais interessante se tu treinas, sei lá, imagina há menos de um ano, que ainda és considerado iniciante, tu manteste num registro muito idêntico de exercícios e não variar muito, e trabalhares mais a progressão de cargas dentro desses exercícios, entendes? E ao longo do tempo, consoante a necessidade da pessoa, decides ou não aumentar o volume, as séries, um ou outro exercício. Eu, por exemplo, treino de peito, o meu treino de peito está igual, estava, né? Porque agora está diferente, tenho que treinar em casa, mas estava igual para aí há 8 meses. É isso mesmo. E tens vindo a aumentar tipo cargas, se calhar, de uma sessão para outra, ou em cada X semanas. Sim. Por exemplo, a partir do momento em que eu comecei também com este estilo de treino, ou seja, progressão de carga, sempre a tentar-me desafiar, as minhas cargas subiram de uma forma que eu, se calhar, em 2 anos consegui aumentar e treinar melhor em 6 meses do que em 2 anos. Eu reparei bem nisso no meu treino quando deixei de ir à falha. Sim. E isto foi não há muito tempo. Eu alterei este meu tipo de treino desde há um ano para cá, e eu era uma pessoa que ia à falha em absolutamente tudo. E a partir do momento que deixei de ir, ainda vou ocasionalmente, na última série, do último exercício, para o braço ou a parte lateral do ombro, mas naqueles exercícios mais pesados, supinos, agachamentos, coisas assim do tipo, como deixei de ir à falha, foi onde eu vi mais as cargas a subirem. E fiquei mesmo impressionado, porque tu passas, imagina, de fazeres um spin com 30 kg em halteres, a ires à falha, imagina, em 10 repetições, e se tu guardas ali 2, 3, depois vais gerindo isto, tu tipo, tudo 30, passas para 35, com uma rapidez
Sim, que tu não o farias se continuasses nesse registro de treino. por exemplo, eu vejo que no meu, no meu treino, por exemplo, imagina, tinha lá 3 séries de 8. Por exemplo, fazia a primeira série, se calhar dava para fazer 10 repetições, parava nas 8. Aumentava, porque dava para Yeah. aumentar. Não fui à falha, dava para aumentar. Na segunda série fazia exatamente o mesmo. Ou seja, dava se calhar 9, 10, parava nas 8. E aumentava mais e na última então aumentava Davas tu. de forma a que não conseguisse falhasse na oitava, por exemplo. Foi assim, às vezes na última aumentava um bocadinho mais, dava tipo 5, 6, mas ao longo do tempo fui batendo ali e conseguindo fazer sempre as 8 ao final do tempo. Yeah. E eu também vejo que, por exemplo, existe aquele treino ficha padrão. Por exemplo, a pessoa chega ao ginásio, vai fazer, por exemplo, peito e tríceps. Yeah. Um iniciante normal, a pessoa nunca treinou, 4 séries, não, 4 exercícios, 3 séries em cada, ou seja, dá logo um volume ali muito alto para a pessoa. Bué da alto. A pessoa nem vai tolerar fazer um volume tão alto. Vai fazer o Yeah. primeiro exercício bem, a partir daí já vai começar, dali para a frente, a performance já vem a cair. Eu acho que a partir de um certo momento, dentro da tua sessão de treino, tudo o que tu fazes para além da tua capacidade de recuperação acaba por ser um bocadinho tempo desperdiçado, entendes? E não tens nenhum benefício depois a mais nessas séries que estás a fazer. Imagina que eu entrei hoje no ginásio. Imagina que que eu tenho no meu plano tipo 2, 3 séries só para tríceps. Se eu for fazer, imagina, 6, 7 daqui a uma semana ou duas, essa diferença das 3 para as 6 ou para as 7 não me vai trazer nada de bom, entendes? Porque para mim o suficiente está ali nas 2, 3. Tudo o que eu faço para além disso vai ser um bocadinho de desperdício e lá está, vai ser um bocadinho de tempo desperdiçado, entendes? E acho que o pessoal quer apressar muitas coisas e pensa que mais é sempre bom, é sempre positivo. Isso, ainda há pouco tempo eu estive a ver um estudo, acho que era uma meta-análise mesmo, em que estava lá que para iniciantes a falha não era necessária. Yeah. Eu acho que vi o mesmo que tu. Eu acho que vi o mesmo que tu. Eu acho que os iniciantes, agora não me recordo ao certo o que é que dizia, mas que os iniciantes precisam é de progredir carga, aprender o exercício a ser bem feito, com técnica correta, e ir progredindo a carga com a técnica correta. Também não é aumentarem de forma aleatória, como nós vemos muitas vezes, que o pessoal aumenta e é normal. Tu quando Tem estás muito ego em jogo. naquelas repetições perto da falha, a técnica já não está 100% correta, mas se começas logo de primeira mal, é sinal que o peso não está alto, está muito alto, excessivamente alto. Yeah. E para iniciantes, eu acho que é isso. Outra forma também que eu vejo que o pessoal às vezes pode poupar um bocadinho de tempo no treino. É, hoje já vem sendo, como tu sabes, também já vem sendo, como é que a palavra certa agora fugiu-me? Dito pela ciência, que descansos longos vão promover hipertrofia. Ou seja, tu descansas mais, consegues aumentar a carga, consegues ter um volume de treino maior. Ao manter, sim. E este, por exemplo, é um assunto também que eu queria falar, que era algo que eu antes, um erro que eu cometia bastante e que me fazia não evoluir nas cargas. Por exemplo, Descansavas pouco. eu fazia uma série, ficava ali 30 segundos, 40 segundos quase a cronometrar o tempo para ir fazer. E eu achava que se descansasse mais do que 1 minuto e meio, já estava a desperdiçar ali, já não ia ter o pump, já ficava ansioso, tinha que ir a correr para fazer. E É aquela sensação. Hoje em dia, se tu fizeres, por exemplo, um agachamento com 90% da tua RM, ou seja, vais conseguir fazer entre 4 a 6 repetições, tu se não descansares pelo menos 5 minutos, Meia hora. tu não vais conseguir fazer a série, Yeah. repetições. Nem Tal só e qual.
pelo cansaço físico, mas pelo cansaço mental. E há pessoas, e eu noto isto muito em treinos presenciais, onde tu prescreves uma série com intensidade, uma série pesada, com poucas repetições, e eu digo, olha, aqui vais descansar 2 ou 3 minutos. E a pessoa vira-se para mim e diz que passar 30 segundos já está pronta para recomeçar a série. Percebes? E isto para mim é um sinal muito claro que aquilo não pode ir a brincar com os pesos. Sim, Porque como é que tu, numa série de 6 repetições, num agachamento, pegando aí no teu exemplo, fazes 6 repetições, ficas ali a 2 da falha. Imagina. Como é que tu consegues descansar 30 segundos e repetir essas 6 repetições? por Não exemplo, consegues. por exemplo, no agachamento, mesmo que tu fiques ali 2 antes das repetições, eu pelo menos preciso de 2, 3 minutos para me recuperar para a próxima. Mesmo que não chegue ali, que deixe 2, 3, preciso de tempo para me recuperar. Mas, por exemplo, esta situação, uma pessoa que tenha pouco tempo para treinar, obviamente que ela vai ter que descansar menos. Não há. Porque se ela continuar a descansar o mesmo tempo, ou seja, 2, 3 minutos, ela não vai conseguir fazer. Não dá tempo para tudo. Se for já, por exemplo, passando para um intermediário ou um avançado. E aí, neste caso, é mais benéfico, na minha visão, é mais benéfico a pessoa descansar mais do que descansar menos, desculpa, do que descansar mais e treinar menos. Descansar mais. Não, descansar menos. Descansar menos. Sim, enganei-me, que era para Treinar mais. para fazer mais exercícios. No caso, sempre com uma pessoa que tenha pouco tempo para treinar, por exemplo, 45 minutos. Sim. Há exercícios que eu não consigo descansar pouco. Entendes? Imagina, eu considero-me ser intermediário. No meu treino de perna, imagina, se eu tiver 45 minutos só para treinar naquele dia, e se eu tiver um agachamento, eu não vou ter como eu conseguir descansar menos, porque senão o meu treino, ou pelo menos nesse exercício, vai sofrer muito. Agora, nos outros exercícios, claro, aí não tens muito para onde fugir, vais ter que descansar sempre um bocadinho menos. Mas tu depois aí é aí que entra muito bem técnicas avançadas, como drop sets, rest pauses, para tu poderes encaixar um volume de treino bom para aquela pessoa, sem estares a alargar muito o tempo, que lá estás. Exatamente. Isso era também, por exemplo, a questão aí que dá para fazer. Dá para a pessoa começar, por exemplo, com o agachamento, exercício multiarticular, para colocar mais carga. Gasta ali 20 minutinhos no agachamento. Já é um tempo baixo, atenção. 20 minutinhos no agachamento. Normalmente eu demoro sempre meia hora, só para fazer 3, 4 ali. Começava pelo agachamento, depois uma prensa, 3 séries. Pode fazer, imagina, em vez de fazer 3 séries, fazer uma série normal, logo, por exemplo, com um strip set ou com um drop set. Fazer o leg extension também, por exemplo, mudando de técnica avançada, passar para um rest pause. Faz também ali uma série só em rest pause. Faz um para posterior, 4 exercícios, já vai dar os 45 minutos. Também pode treinar com restrição de fluxo, mas cá em Portugal não é muito fácil arranjar ainda as faixas. Também é algo que também é bem rápido. Sim. Tu colocas as faixas, o protocolo normal é fazes 4 séries seguidas, fazes uma série de 30 repetições, descansas 15 segundos, outra de 15, mais 3 de 15, sempre com 30 segundos. E isso é uma série, ou seja, em 5 minutos fizeste uma série. Ou seja, um treino, mas é também uma técnica que não se deve utilizar no início do treino, porque se utilizar todas estas técnicas que eu falei, eu não sou a favor de utilizar no início do treino, porque qualquer uma delas, se a pessoa utilizar no início, vão matar logo o treino, a pessoa vai perder logo a força e não vai ter capacidade de progredir carga. Eu próprio já experimentei, porque eu consegui comprar umas faixas. E usaste já para ti? Já a restrição de fluxo? E é tipo uma cena surreal. Nunca usei nem nunca prescrevi. Eu nunca prescrevi porque sei que é difícil arranjar.
quase, Sim. quase reinvento. Eu comprei com o Nelson Lopes, que é um atleta português. Oh, já, sei quem é. Ele tem uma linha e eu treinava no mesmo ginásio que ele, eu tenho o número dele, sabia que ele vendia e comprei-lhe. Experimentei no final do treino. Normalmente só experimento, só agachamento não faço, nunca fiz. Gosto de colocar peso no agachamento. Já experimentei fazer na leg extension, só com Uhum. peso mesmo leve, ou na leg extension ou na prensa. E uma vez experimentei no início do treino fazer, como o meu posterior é um ponto muito fraco, devido a ter o músculo muito encurtado, experimentei fazer e isso matou logo o treino, porque ao fazer aí perdi logo bastante força para o resto do treino. Yeah. Só há uma técnica que não é que eu gosto de usar, mas das que há, eu só usaria uma no início, que é o cluster set. Sim, sim. Sim, eu gosto também do cluster, só que o cluster vai demorar um pouco de tempo também. Quem, por exemplo, quer um exercício para colocar muita carga. Sim, Isso sim, mas vai gastar muito tempo, mas eu gosto de utilizar também. Já utilizei, por exemplo, imagina, eu metia um peso onde eu sabia que o meu máximo ali era 5, 6 repetições e eu consegui uhum, fazer 12 com esse mesmo peso. E é muito é bom. isso mesmo. O último bloco de repetições eu normalmente divido 3 em 3, que é para bater ali nas 12. Eu faço tudo. E o último bloco já é mesmo a morrer. Mas, E é bom por causa disso, porque tu estás a fazer um peso que tu normalmente farias 6 ou 8 repetições, ou 5, imagina, e tu no final dessa set, tu conseguiste encaixar umas 10, 12, uma carga, tu se calhar só fazias 5. sim, E é exatamente. por isso que é muito interessante, é muito fixe. E outra coisa também é, por exemplo, os iniciantes. Obviamente que estas técnicas não são para iniciantes, mas para intermediários, avançados. Pessoal com Avançados, já. pelo menos 6 meses de treino. Obviamente que, Sim, por exemplo, as acho técnicas. que isso varia, acho que isso pode variar muito, porque uma pessoa com 6 meses, imagina, tu tens duas pessoas com 6 meses de treino. Se tu tiveres uma que vai todos os dias e tiveres outra que vai tipo 2 vezes por semana, essas pessoas vão estar sempre em níveis Sim, diferentes, sim. entendes? E E para normalmente, e para outra já não. normalmente isso depois vai se refletir no corpo. Eu gosto mais de. Pergunto sempre à pessoa, que é de quanto tempo é que a pessoa treina, e também Uhum. tu olhaste para o corpo. Normalmente, uma pessoa de 6 meses que treina 5 dias por semana e uma que treina 3 vezes, na maior parte dos casos vai haver diferenças. Não sei se concordas. Yeah, claro que sim. Uma técnica também que eu já experimentei, que conhecia há bem pouco tempo, agora é que me lembrei, que são as MyoReps. Não sei se já ouviste falar. Nunca, nessa nunca. Basicamente só fazes uma série. Tu colocas uma carga para fazeres, por exemplo, 20 repetições. Por exemplo, Uhum. 20 repetições. Estás cá em baixo, no ponto zero. Fazes 3 a 5 respirações forçadas. Fazes mais 5 Repetições? respirações. Respirações? Sim, respiras fundo, tipo umas 5 vezes. Sim. Tentas fazer mais cinco repetições. E faz outra vez as respirações forçadas e paras só quando não conseguires completar 5 repetições. Normalmente essas técnicas assim, por exemplo, esta que eu te disse agora, cluster não, rest pause e drop set, eu deixo sempre para o final do treino, para o último exercício, por exemplo. Yeah, é como eu. Lá está, só naqueles casos que a pessoa está mesmo sem tempo Sim. para treinar. Aí, até porque tu aí depois não vais ter como. Se uma pessoa num determinado treino tem 30 séries para fazer, imagina de costas, das duas uma pessoa fica lá 3 horas ou 4 a fazer as séries tradicionais, ou então ela fica lá 1 hora e meia, 2 no máximo, lá está, com estas técnicas. E é para essas pessoas que faz sentido. Sim. Agora, se o pessoal treina tipo há 1 ano ou até mesmo há 2, não é tipo que o pessoal não possa usar. Eu também não sou tipo mega contra drop sets ou até mesmo super séries ou séries compostas. Pá, há pessoas que faz sentido, há outras que não faz muito sentido. Não é. Eu acho que o problema aqui é o pessoal pensar que estas técnicas são superiores.
a uma série tradicional, entendes? E é esse mindset. Eu também não sou contra, atenção, mas é usado de forma muito errada. Obviamente para E é indivíduos, invasivo. exato, para indivíduos avançados, obviamente em vez de eles fazerem, por exemplo, 3 séries tradicionais, fazem as 3 séries tradicionais e podem fazer mais um drop set no fim, ou seja, por aumento do volume, em vez de 3 já iriam ter 5 séries, por exemplo, em pouco tempo. Para Yeah. eles, se calhar, o volume muito alto, com volumes altos, precisam, obviamente, nem toda a gente, a maior parte do pessoal que treina tem dias corridos, pouco tempo para treinar e ajuda. Por Yeah. exemplo, outra coisa que pode também ajudar são bisets, por exemplo, fazer os 2 exercícios seguidos sem descanso. Yeah. Embora eu não gosto muito de utilizar, se a pessoa tiver tempo, eu prefiro que a pessoa faça os dois em separado. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Também, eu também sou dessa opinião, no entanto, é uma coisa que eu sou meio que forçado a usar em algumas pessoas, porque a pessoa tem 30 minutos para treinar, 30, 40 minutos, e é uma pessoa que, que tem ainda alguns exercícios por fazer, algumas séries por fazer, mas eu prefiro conjugar, imagina, um músculo agonista com um antagonista e não tipo passar de um supino reto com halteres para um crossover ou para um crucifixo, Sim, sim. porque aí a performance já vai cair muito. Enquanto se ele conjugar aquilo com uma remada, já vai manter mais ou menos o mesmo rendimento nos dois. É preciso estar cansado, Sim, sim, sim. Exato. mas o músculo em si está ótimo para fazer aquela série, entendes? Eu fazia isso, por exemplo, no treino de perna, fazia, por exemplo, leg extension com leg curl. Yeah. E, por exemplo, Por exemplo, nós trabalhávamos no mesmo ginásio e no caso do presencial, no que tu trabalhavas também havia 30 minutos. exatamente. Yeah. E é esses clientes que eu me estava a referir, é isso mesmo. Sim, eu imaginei que fosse, ou seja, tu em 30 minutos, tu se Não fizeres, dá. não dá, praticamente tu tens que É impossível. dar ali o máximo que tu consigas para treinar, até porque não te podes atrasar. Na próxima meia hora depois tens outro cliente, É isso não dá mesmo. para atrasares. E para não falar, tipo, que a pessoa só tem aquele horário. Uhum. Entende? A pessoa só consegue chegar ali e tu só consegues encaixar aquela pessoa naquele horário específico. Portanto, tu ainda tens o mínimo de aquecimento para ser feito, Sim, podes pôr a pessoa a alongar sozinha. Aí já poupas algum tempo. Mas pelo menos o aquecimento convém ser feito minimamente, mas sim. convém que a pessoa aqueça ali qualquer coisa. Ou seja, Não ir logo com uma série de 10 repetições. tu aqueces ali, vá, que seja rápido, 5 minutos, já Vai um aquecimento rápido, 5 minutos, sobra-te 25. Fazes ali 3 e exercícios, para sozinho já terminou o tempo. Sendo que também nós sabemos que no caso do PT presencial, as pessoas normalmente também nos tempos de descanso gostam bastante de falar, conversar, ou seja, tu nunca yeah, consegues acabar por fazer ali um descanso muito cronometrado. verdade. E até podes perder um bocadinho a noção do tempo que passou. Eu, por exemplo, tinha um cliente que ele, durante os intervalos, entre as séries, ele gostava, tipo, ele ficava a falar, se eu não desse aquele incentivo, eu lá, bora lá mais uma série, ele ficava ali a falar uns 5 minutos sem problema algum. Ou às vezes, já apanhei pessoal que ficava ali a falar tipo os 20 minutos, que era o treino todo. E também acontece. E outra coisa que também. Apanha-se tudo. Olha, agora uma coisa que me lembrei, que também já vi, né? Por exemplo, até se aplica no caso das técnicas avançadas para iniciantes. Por exemplo, já vi iniciantes a fazerem, por exemplo, drop set com amigos, ou seja, eram 3, faziam lá um drop set no supino, começavam com 10 kg cada lado, tiravam para 5 e 10 quilos terminavam só com a com a barra. barra. Yeah. Mais vale a Não pessoa. faz sentido. Não. Não faz. O pessoal que vê de fora é tipo, é ridículo, entendes? Não faz sentido. Se tu só metes 10 quilos, vais estar a fazer um drop set de quê? Mas Entendes? na altura, quando eu comecei a treinar, depois da minha paragem, na altura ainda nem estava na área,
Eu, na altura, fui para a faculdade, tirar gestão de desporto e tive muito tempo sem treinar, se calhar mais 2 anos. E depois, quando voltei, contratei um treinador online e eu não treinava há 2 anos, ou seja, era completamente destreinado na altura. Até estava lá no Yeah. Fitness Hut, comecei lá no Fitness Hut nessa altura. E ele logo no primeiro treino passou-me supino também, supino inclinado, dois drop sets na última série. Ou seja, eu acabava também só com a barra. E mesmo só com a Eu, barra tinha dificuldade em guardar. e vale o que vale, mas não o prescrevia. Uhum. Nem o prescrevo. Nem o prescrevo. Eu prefiro que a pessoa de trabalho de força aí, lá está, a não ser tipo que eu não tenho mesmo tempo nenhum. Mas eu prefiro que a pessoa aí trabalhe de força para pôr já uma carga já que vai aumentando. Pá. Independentemente se a carga é muito pouca, não interessa. Ela tem que ser pesada é para ti, não é para os outros. Não tem que ser uma carga tipo de respeito, entendes? Sim. E eu pessoalmente só coloco mesmo um- uma técnica avançada em pessoas em que eu vejo que o volume já está muito alto e que não seja para o treino não ficar muito extenso, para incrementar mais volume ali num Em exercício menos tempo. específico ou, por exemplo, para gerar maior stress metabólico no último exercício do treino. E Fora, também gosto de porque, usar. porque se nós formos a ver um treino, por exemplo, vou dar aqui um exemplo rápido. Agachamento, prensa, leg extension e leg curl, se nós fizermos 3 séries de 8 a 10 em cada um deles, e se forem 3 séries bem feitas, ou seja, indo ali Vai perto, durar muito tempo. vai ser um treino extremamente Muito difícil. tempo. Extremamente Yeah, difícil. verdade. Ou seja, Verdade. porque também tu vês ali, imagina, estás a fazer. Vou dar o exemplo agora do leg press, porque é um exercício mais seguro. Tu travas a máquina e está ali mais seguro do que o agachamento. Hum. Se tiveres um peso para tu fazeres, por exemplo, 8 repetições, tu à quarta já, já vai estar difícil à quarta. Ou seja, há pessoas Sim, já não. à quarta vão parar logo o exercício, quando podiam dar muito mais. Já me chegaram a dizer, um treino só de 3 séries de 8 a 10 é um treino fácil. Ou seja, a pessoa não estava a extrair o máximo de cada série. Yeah. É percepção de esforço. E hoje também, com a questão do volume, começaram a sair os estudos, cada vez mais a mostrar que o volume é dose dependente, de hipertrofia dose Dente. dependente Yeah. do o volume tem relação direta com a hipertrofia. Por exemplo, eu tive Uhum. um cliente que ele não teve Covid, mas teve que ficar em casa de quarentena um mês. Hum. E nós já vínhamos a trabalhar no aumento de volume, estávamos ali provavelmente nas 16, 18 séries, não me lembro ao certo. E ele teve de baixar para, ou seja, um mês parado, eu baixei-lhe para 10, 12. Ou seja, depois eu vi que nas primeiras semanas, ou seja, a minha ideia era baixar ali e conforme fosse vendo a carga a subir, aumentar. A carga não foi aumentando, eu mantive. Porquê? Porque ainda pode Sim. extrair mais daquele volume. Do que já tem. Exatamente. Yeah. Yeah. É isso mesmo. Sim, sei lá, foi o que eu te disse. Eu acho que o pessoal gosta de. Quer aumentar tudo demasiado cedo, demasiado rápido. Só que, mesmo que eles aumentem, tipo, uma série por semana, tu daqui a tipo, a um ano, imagina, estás tipo, a fazer 40 séries, se calhar, por cada grupo muscular. Percebes? E Isso, depois, e depois estás a fazer 40 séries tipo para peito, para costas, para perna, para bíceps, para tríceps e depois vais estar a aumentar infinitivamente sim. essas séries. E se Não fosse. dá, não é viável. E nem toda a gente responde bem a volume. Exato. Cada pessoa vai ter o máximo de volume que consegue recuperar. Por Tens exemplo, um exemplo do Nico Alter, sabes quem é? ele O faz, treino dele é pouquíssimo volume, pouquíssimo volume. mas é com uma intensidade brutal. Ele Yeah. faz a remada. Yeah. Há pouco tempo, ele a fazer uma remada curvada. Acho que era com um halter de 100 quilos, com uma execução perfeita. Yeah. E vê-se tipo, no corpo dele. Uhum.
E se calhar se ele apanhasse um treinador que lhe mudasse o treino, tipo, que fosse mesmo, é assim, tipo, só volumes altos é que é bom. Se calhar ele começava a regredir muito. Porque lá está, não responde bem. E cada vez mais começam a sair estudos que falam da importância da intensidade, apesar de também nós sabermos que dá para ter hipertrofia com 40%, 60% se o volume for igual. Já têm vindo a sair alguns estudos que mostram que o volume não estava igual, ou seja, foi comparado um grupo que fazia com intensidade baixa, por exemplo, 4 séries de 15 a 20, e um grupo que fazia 4 séries de 3 a 5. Ou seja, o volume do grupo que fazia intensidade baixa era muito maior do que o grupo que treinava com cargas altas, intensidade mais alta, e depois, mesmo com o volume mais alto, foi-se a ver que a hipertrofia era igual. Ou seja, cada vez mais vai-se começar a dar importância à intensidade. Uma pessoa pode evoluir com a intensidade baixa? Pode, obviamente que sim. E evoluiria mais com uma intensidade mais alta e progressão de cargas? Não sabemos, mas possivelmente sim. Certo. E depois tu aí tens aquela questão da percepção de esforço. Sim. Porque uma coisa é tu conseguires sentir que estás ali perto da falha com 8 repetições, por exemplo. Outra coisa é tu tens essa percepção nas 15, 20 repetições, que é quando começas a sentir o músculo arder, batimentos cardíacos estão lá em cima, está-te a doer tudo e mais alguma coisa, e tu provavelmente vais esperar muito antes da falha. Sim. E com uma intensidade mais baixa, tu ainda tens mais a necessidade de ir até à falha. Sim, sim. Por exemplo, nesse estudo aí que mostrava que dava para ter a mesma intensidade, a mesma hipertrofia com intensidade baixa e alta, o grupo que fez com 40% fazia tipo 30 repetições. Se tu podes fazer 3 séries de 10 ou 3 séries de 30. E tens o mesmo resultado? Eu acho que a maior parte do pessoal vai preferir trabalhar menos. É como em tudo na vida. Se queres chegar a um determinado sítio com menos trabalho, não vais trabalhar mais. É só gasto de tempo, sem necessidade. Sim, e tem um aumento da fadiga também desnecessário, não é? Que te vai depois comprometer, se calhar, o resto do treino. Sim. Que não teriam se a intensidade fosse um bocadinho maior. Eu acho Há exercícios que para mim faz todo o sentido, até por uma questão de prevenir lesões, que a intensidade seja um bocadinho mais baixa, entendes? Tipo elevações laterais, tríceps testa, não gosto de colocar aí muita intensidade. Portanto, há alguns exercícios que para mim pode fazer sentido por uma questão mais de prevenir a articulação, subir um bocadinho mais as repetições. Mas o treino todo não é? Bíceps, por exemplo, eu não gosto de fazer menos do que 8 repetições também. Vejo muitas lesões, por exemplo, pessoal a fazer com... Claro que pode acontecer, não é? Mas se nós pudermos prevenir de alguma forma, melhor. Por exemplo, o bíceps com barra. Já vi muita gente a fazer com peso alto e a rasgar o bíceps, por exemplo. O bíceps vem cá para cima, vem de parar ao ombro. Quando, por exemplo, o tríceps testa, como tu disseste, obviamente se tiver aí para 6 repetições, tu provavelmente vais sentir muito o cotovelo. Não, isso mesmo. Também. Não há como fugir muito disso, nesses exercícios. A elevação lateral de mão, como tu disseste, se for um peso para 6 repetições, provavelmente a pessoa vai roubar nas 6 repetições. Todas, do início ao fim, não tenho as dúvidas. Por isso às vezes é também uma questão de se ir vendo quais são os exercícios. Obviamente multiarticulares dá para meter carga e sim fazer uma intensidade mais baixa. E é normal. Não é que eu... Diz. Eu normalmente também nunca trabalho com intensidades muito altas, ou seja, o máximo que eu prescrevo se calhar em exercícios tipo o máximo, por exemplo, 4 repetições, mais alto é, por exemplo, em supino, peso morto e agachamento. De resto nunca coloco abaixo de 6. 6 a 8. Eu quando trabalho com intensidades altas, o mínimo que eu prescrevo é 6 repetições. Isto é o mínimo. Não costumo ir abaixo das 6 normalmente, porque acho que aí já é trabalhar demasiado de força. Já estamos um bocadinho a sair daquilo que a pessoa quer, que normalmente é crescer, é hipertrofia. Entendes? Portanto, eu costumo trabalhar entre 6 a 8 durante
uma, 2 semanas, normalmente. Isto depois depende muito se a pessoa precisa trabalhar um bocadinho mais força, se não. E o máximo que eu costumo ir é entre 12 a 15, normalmente. 12 a 15, sim, também é o máximo que eu costumo ir. Não passo disso. Também não aumento muito mais. Tenho ali um intermédio, 8 a 10, Uhum, sim, e vou variando entre sim. estas três variações. Eu também vou variando. Normalmente nunca deixo mais de 3 semanas ali na mesma. Isso, É assim que eu gosto de trabalhar. Logicamente agora o pessoal estando em casa não dá para trabalhar da mesma forma, mas num sim. cenário ideal com ginásios Sim, abertos, há até quem varia a intensidade dentro da própria sessão de treino. por exemplo, começar com uma intensidade mais alta, colocando mais carga e do meio para o fim colocar mais repetições para gerar ali Exato. esse metabólico. Sim. E eu acho que era isto que tínhamos para falar. Acho que já falámos tudo sobre o tema. Não sei se queres falar mais alguma coisa. Ah, não, acho que abordámos tudo o que tínhamos para abordar. Acho que sim. Não sei se queres despedir, deixar aí o teu Insta para o pessoal se depois te quiser seguir. Então, o meu Insta também acho que está aqui na parte de cima, mas é Bruna, 2 underscores e Lima com 2 As. E quem quiser ver o meu trabalho, passe por lá. Quem quiser, Vai pessoal. ficar. E agradeço desde já o facto de teres aceito o convite para estares Eu é aqui. que agradeço. Tá? Então vá. Obrigadão. Tá, mano. Um abraço. Grande abraço. Tchauzão.